Eu trouxe aqui uma outra questão. Essa outra questão é um pouco diferente das anteriores, porque nessa questão nós iremos pôr a mão em prática propriamente dita. Como assim? Aqui a gente vai trabalhar um pouco com aquelas equações que a gente viu anteriormente. Então, aqui a questão nos diz, teve um acidente de radiológico, foi liberada uma certa quantidade de material radioativo no meio ambiente, passaram-se 12 horas, e a quantidade de material radioativo que foi medida e comparada imediatamente após o acidente, né? Então foi observado que a quantidade de material ela tinha se reduzido a um quinto do valor inicial. Ele pergunta qual é a meia-vida desse material. A meia-vida, nós estamos nos referindo ao nosso querido T. Você pode representar assim, eu já vi materiais que representam dessa forma aqui. Eu costumo representar assim, mas fica a critério. O que a gente tem que fazer aqui? Bom, existem duas formas de resolver essa questão. Eu vou resolver das duas e aí você decide qual é melhor. A primeira é usando a fórmula. Que fórmula a gente vai utilizar? Vamos usar aquela fórmula que a gente viu lá no início. A massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Mas eu não tenho massa. Ele não me deu massa nenhuma, mas dá para a gente deduzir. Ele disse que um quinto da massa inicial ah, foi o que restou após 12 horas. Tá? Isso aqui já dá para a gente tirar alguma coisa. Né? Então, olha só. Se a massa final ela é um quinto da inicial, então nós podemos substituir MF por um quinto. Concordam? Se MF é um quinto e eu estou usando como comparação a massa inicial, então a massa inicial ela tem que ser 100%. Ou seja, ela tem que ser um inteiro. Concorda? Vou repetir de novo para ficar mais claro, né, de maneira mais pausada. A massa final ela é um quinto da inicial. Então eu posso dizer que a massa final é um quinto e a massa inicial é um. Por quê? Porque a gente não tem um valor absoluto dado no problema. Então, eu tenho 100% aqui e um quinto de 100% aqui. Na verdade, eu poderia fazer isso aqui, ó. É um quinto vezes M0. M0 não é 1, então é um quinto vezes 1. Dá no mesmo, mas dá para resolver direto. Pronto, nós chegamos nessa equação. E agora aqui é fácil, é só multiplicar cruzado. Então, eu tenho 2 elevado a x vezes 1, 2 elevado a x. 5 vezes 1, 2x, 2 elevado a x é igual. Eu vou trazer essa equação que a gente chegou aqui para uma outra página em branco para ficar melhor da gente calcular. Então, aqui, ó, cheguei nessa equação. 2 elevado a x é igual a 5. E mostrei a vocês como foi que eu cheguei nesse raciocínio. A gente tem que pensar numa propriedade de logaritmo muito interessante. Essa propriedade, se vocês não se lembram, mas eu vou lembrar aqui, ela diz que o log de b na base A ela é igual a x. Tá? O contrário também é verídico. Né? Então, meu A elevado a x é igual a b. Opa! Notaram alguma semelhança disso aqui com isso aqui? Exatamente. Ó, A elevado a x igual a b, 2 elevado a x igual a 5. Opa! Então, se eu tenho uma semelhança aqui entre esses termos, eu posso usar o logaritmo para resolver isso aqui. Ó. Olha só. Quem é meu A? Meu A não é 2, então log e a base 2. Meu B é 5, igual a x. O log de 5 na base 2 é igual a x. O log de 5 na base 2, eu já fiz essa conta aqui, a calculadora, e eu encontrei que x é igual a 2,32 meia-vidas. Essa aqui ainda não é a resposta. Eu preciso pegar essa meia-vida e incorporar no meu problema. Como assim? Pegar o tempo e dividir por esse valor.
Então, não são 12 horas? 12 horas dividido por 2,32. Isso aqui vai me dar mais ou menos, aproximadamente, 5,1762. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cada 5,17 horas eu vou ter metade da minha massa decaída, ou seja, o meu material radioativo vai perder metade da massa. Aqui, ó, letra B, que está mais próximo, né? 6 horas aproximadamente. Essa é a primeira forma de resolver. Você utiliza a equação, fez o logaritmo e acha a resposta. A outra forma, ela é a forma direta. Como assim? Eu posso aplicar diretamente pelos conhecimentos que eu já tenho. Então, por exemplo, eu já sei que eu estou procurando um número que representa metade de uma massa que foi decaída, né? Então, eu posso simplesmente fazer essa relação. Eu vou colocar aqui de outra cor, para vocês não se confundirem. Outra forma que a gente tem para resolver isso é simplesmente levar em consideração que eu tenho um número de decaimento. Então, eu vou colocar aqui meio, que é a meia-vida, elevado a n, que é igual a 1/5. Esse meio aqui diz respeito ao tempo de meia-vida, que é metade da massa geral, elevado a n. N é o valor que eu quero encontrar, é o número de meia-vidas. E 1/5 é o tempo que já passou após o decaimento, né? Aí eu posso usar uma propriedade aqui também na matemática, a propriedade de logaritmos. Eu posso aplicar log de 2 nos dois lados. Se eu coloco aqui log de 2, esse lado, eu vou ficar com log de 2 vezes 1/2. E pela propriedade de logaritmo, esse n que está aqui, ele desce. Ele desce multiplicando. Então, eu tenho n log de 2 vezes 1/2. Se eu apliquei de um lado, eu tenho que aplicar do outro lado, né? Lembra, toda equação, se eu multiplico um lado, eu tenho que multiplicar do outro. Então, eu tenho log de 2 vezes 1/5. Tá? O que eu faço assim? Resolvo. Então, eu isolo o meu n, e aí eu já encontro o valor que eu quero. Então, log de 2 1/5 dividido. Esse número aqui não está multiplicando, então ele passa para lá dividindo. Log de 2 1/2. Quem vai ser meu n? Lembrando que propriedade de logaritmo. A divisão entre logaritmos é a mesma coisa que a subtração. Então, log de A dividido por log de B é a mesma coisa que log de A menos log de B. Só para relembrar aí. Da mesma forma, se aqui fosse seria somando. Então, fazendo essas continhas aqui, o log de 1/2 na base 2 dividido pelo log de... Aliás, log de 1/5 na base 2 dividido por log de 1/2 na base 2 dá 2,32. 12 dividido por 2,32 é igual a aproximadamente 5,17 dias. Então, veja só. Encontramos o mesmo resultado. Os dois métodos são parecidos. E que os dois métodos têm em comum logaritmo. Eu vou logo aqui reforçando para vocês que nós usamos muito logaritmos nesse assunto, principalmente. E se tem logaritmos, tem o parceiro do logaritmo, que é a função exponencial. Logaritmos exponenciais são muito utilizadas em decaimento radioativo. Irmãs. O que eu quero dizer para vocês é que se você tem problema com esse tipo de função matemática, então revise, não deixe para estudar de última hora. Eu vou estar trazendo aqui algumas revisões, alguns conceitos, mas sem as nuances da matemática.
eu vou trazer aplicada à química, mas as nuances matemáticas, né, não tem como eu trazer aplicada a um problema. Certo? Então, minha dica é focar nos estudos, revisar aquilo que não ficou bem claro, rever as aulas, fazer os exercícios. Dar certo. Pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Eu sei que o tempo é curto, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Na próxima aula nós daremos continuidade sobre esse assunto tão interessante que é o decaimento radioativo, sobre a radioatividade, as aplicações da radioatividade, aplicações de radionuclídeos. Então, na próxima aula nós continuaremos discutindo sobre esse assunto, resolvendo mais exercícios, que é muito importante. Então, eu espero que tenha sido para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula aí.